Ainda no finalzinho de Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver sobre a narrativa do nascimento de um outro filho de Adão e Eva, que foi dado em lugar de Abel. Lembra que eu disse lá nos primeiros vídeos que o nome Abel significa sopro, e realmente a sua vida ela foi ceifada, ela foi tirada, ela foi muito curta, porque Caim, com inveja, matou o irmão Abel. Mas agora Deus vai dar, no lugar de Abel, um filho para Adão e Eva chamado Sete. E diz a palavra de Deus que Sete, ele gerou um filho chamado Enos. E a partir do momento em que Enos nasceu, aquela geração, ela começou a invocar o nome do Senhor. Então, vocês percebem que agora nós vamos ter duas gerações. As gerações daqueles que andam com Deus, de pessoas justas, de pessoas que adoram a Deus, de pessoas que fazem sacrifício, que edificam altares ao Senhor para louvar o seu nome, para pedir perdão pelos seus pecados. E existe uma geração má, que é a geração dos descendentes de Caim, uma geração que não serve a Deus, uma geração que não ama a Deus. E diz a palavra de Deus, a descendência de Sete veio um homem chamado Enoque. E esse homem, ele marcou muito a história, né? Aqui em Gênesis, no capítulo 5 já. Diz assim: e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Os homens antigamente, eles viviam muito, né? Então vocês podem ver aqui que eles viviam mais de 800 anos. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. Muitas vezes nós falamos assim, não é possível viver sem pecar, não é possível viver sem falhar, nós somos falhos, nós erramos, né? Mas a Bíblia nos diz que Enoque, ele agradou tanto a Deus, que Deus para si o tomou. É que muitas vezes nós confundimos e achamos que tudo que nós fazemos é errado, tudo que nós fazemos é pecado, mas não, né? Tem pessoas que elas conseguem viver aqui na terra, né? E andando com o Senhor, andando com Deus, como foi a vida de Enoque. E a Bíblia nos diz também, ele foi profeta, mas está escrito lá em Judas, lá no Novo Testamento. Por que a gente não fala capítulo tal de Judas? Porque Judas só tem um capítulo, tá bom? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, olha que interessante. A terra já estava tão corrompida, a coisa já estava tão assim, espalhada, a questão do pecado, que Deus, ele mostra para Enoque que ele viria nas nuvens, ele viria na glória com seus santos para castigar a todos os ímpios e aqueles que dizem palavras ofensivas, palavras de blasfêmias contra Deus. Então, Enoque, ele era profeta e ele já via tudo aquilo que Deus ia fazer lá na frente, lá no Apocalipse. Diz a palavra do Senhor que Enoque, ele gerou Metusalém, e Metusalém, ele foi o homem que viveu mais sobre a terra. Ele viveu 969 anos e morreu. Então foi o homem que mais viveu, foi o filho de Enoque, Metusalém. Dessa genealogia de pessoas que servem ao Senhor, dessas genealogias de pessoas que amam a Deus, existe um homem também chamado Lameque, diferente daquele Lameque que nós falamos que era vingativo. Não é esse Lameque, é outro Lameque. Esse Lameque é o pai de Noé. E a Bíblia diz que quando Lameque ele gera Noé, ele fala assim:
Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele profetiza, ele fala assim, essa criança, esse filho, ele tá vindo com um propósito. Esse filho, ele vai transformar a terra, ele vai fazer algo diferente na terra. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Né? Então nós vemos aqui uma geração de pessoas justas, de pessoas que serviam a Deus, de pessoas que se separavam do pecado. Só uma curiosidade, pessoas falam muito sobre o livro de Enoque, né? Que existe um livro de Enoque. Mas o livro de Enoque, ele não é considerado um livro canônico, ele é considerado um livro apócrifo, por isso que ele não entra na nossa Bíblia. Não entra na nossa Bíblia, não entra na Bíblia católica, somente a Bíblia etíope é que reconhece o livro de Enoque. Né? Mas aí fica uma curiosidade para vocês, esse livro ele existe, né? Mas ele não é contado como um livro canônico, como um livro inspirado pelo Espírito Santo, não, ele é considerado um livro apócrifo, por isso que ele não entra, tá bom? E até a próxima, nós vamos falar na próxima sobre Noé.